Fala galera, tudo bem? Bom, eu sou o Cristiano dos Santos e vou falar com vocês um tema que eu acho bem pertinente e que costuma ser bastante um dificultador para as pessoas, né? Que são as atividades e estruturar espaço para bebês e crianças bem pequenas. Pensando aí numa faixa etária de 6 meses até mais ou menos 3 anos de idade, que aí depois a coisa fica um pouco mais simples, porque o pessoal utiliza muito do recurso do jogo simbólico do faz de conta para esse tipo de evento e festa. No geral, o que a gente deve pensar, rapidamente me apresentando, eu sou Cristiano dos Santos, sou um dos diretores da página Brincadeira de Jogos, autor de alguns livros, inclusive nessa faixa etária específica. Tenho atuação com bebês e crianças pequenas há pelo menos 15 anos e atuei diretamente numa escola particular da Zona Sul de São Paulo com um pouco mais de veemência por muitos anos sequenciais, 9 anos ao todo aí na atuação nessa faixa etária, e tenho uma estrutura pedagógica dentro da minha empresa de recreação, onde eu também atuo e favoreço muito brincar para essa faixa etária. Sou um dos colaboradores também da Aliança pela Infância e sou participante do grupo Brincadeiras e Jogos, como vocês devem conhecer. Tem um grupo de música que se chama Cantadores de História hoje, também um movimento chamado Música em Movimento, e tem a Florescer Bebês, do qual eu sou um dos diretores também. Florescer Bebês é um projeto muito voltado à primeiríssima infância, muito ligado a esse encanto entre o pai e o filho, o encontro de família, na verdade, né? Numa estrutura bem clara de interação social entre esses pares, que não são mais pares unicamente de idades iguais, mas também de idades diferentes. Então esses encontros favorecem muito essa relação entre essas crianças da mesma faixa etária e com outros adultos, para além do seu seio familiar. A Florescer se baseia muito dentro dessa lógica. E aí eu fiquei pensando o que eu poderia falar. Então eu acabei pensando em 5 tópicos que eu acho que são fundamentais aí para a gente desenvolver um bom trabalho, organizar um bom espaço. E aí sempre que eu penso nesse perfil de faixa etária, eu sempre caminho pela ideia de como eu consigo estruturar esses espaços que permitem uma exploração livre. Eu vou justificar o motivo dessa ideia de exploração livre. A criança nessa faixa etária ainda não está habituada com trocas sociais, ou seja, ela se relaciona com o objeto, então ela não consegue perceber o outro além daquilo que ela mesma é. Então ela está muito autocentrada ainda, por isso a gente desenvolve um lugar e um espaço onde ela consiga explorar e estimular as suas habilidades, que é algo do qual ela busca. Então ela tenta sim ficar em pé, ela vai tentar sim reconhecer o meio onde ela mora, e para isso, onde ela vive, né, para isso ela traz no brincar também esse anseio, essa necessidade. Então o primeiro ponto que eu acho bacana a gente pensar é como que a gente estrutura esse espaço. A gente deve sempre partir de uma ideia, que deve ser um lugar plano, mas que podem ter aclives e declives, porém com estruturas sólidas. Ou seja, tudo aquilo que gera instabilidade vai ser necessário também auxílio de alguém. E essa criança ainda não está habituada com outros adultos que não sejam do seu seio familiar ou escolar. Portanto, ela vai se sentir insegura e aí pode acontecer o choro. Ah, então quer dizer que nesse espaço não deve ter nenhum adulto? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que esse adulto que está lá, ele deve estar presente, se fazer presente. E assim a criança vai começando a perceber. E quando ela de fato sentir a necessidade do auxílio, ela mesma vai procurar esse adulto referência que está no lugar. Então, minha primeira dica é: estruture espaços sempre com um ambiente rígido, com aclives e declives, que proporcione a essa criança uma exploração livre. E dentro desse espaço, você pode mobilizar alguns brinquedos menos estruturados, não muito estruturados, mas isso eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, que esse está no meu terceiro tópico de hoje. Então o primeiro tópico é esse: estruture espaço com um lugar sólido, onde essa criança consiga ali explorar de forma tranquila, sem a necessidade de alguém como referência, a não ser que ela mesma o procure e tenha um adulto presente ou mais de um, dependendo da quantidade de crianças que você tem. A gente costuma pensar em um adulto para cada 3 crianças nesses ambientes. Então percebe que também não é uma festa que exige uma grande elaboração, porque o custo realmente é um pouco maior, mais alto, num custo final disso.
Legal também pensar que essa estrutura de espaço, ela deve ser realmente pensada num espaço, num canto onde isso vai acontecer, onde essas crianças vão ficar. Porque aí essa criança consegue perceber o seu limite e eles estão reconhecendo os seus próprios limites durante essa faixa etária também. O segundo tópico que eu acho que é importante é as músicas, são as músicas, né? As músicas não devem ser aquela música muito alta, tão característica ainda da recriação. Busque músicas que tenha a voz mais tênue, busque música que propicia muito mais uma interpretação da criança simbólica. Não exagere nos puts, que isso faz com que a criança fique muito agitada e pode gerar um nervosismo na criança. Isso é ciência, tá? E é importante que vocês saibam disso. A música, ela costuma acelerar ou diminuir os nossos batimentos cardíacos e também ativação neural. Por isso, músicas mais tranquilas para que mantenha um ambiente ali sossegado, para que não leve essa criança a um estresse. Tá bom? Então fica a minha segunda dica aí, que é que você tenha músicas no ambiente, mas não precisa ser música muito alta, tampouco músicas com excesso de batidas, com bastante repetições de batida e sempre estrondosas, porque isso gera um estresse na criança por uma ativação neural além da conta. Então fiquem tranquilos, essas crianças fazem muitas sinapses nesse período, então tudo está acontecendo muito rápido. Tentem manter uma música mais calma, propiciar, se não precisar de música nem ponha, mas se tiver que colocar uma música, for um acordo, utilize uma música leve, tranquila e que fique nesse ambiente, para esse grupo de crianças. Segunda dica. A minha terceira dica é que esses brinquedos não precisam ser brinquedos muito estruturados. O que é isso? Pensa que na nossa época, pelo menos na minha época, o meu dinossauro não tinha voz, o meu dinossauro mal era articulado, então eu brincava muito, não se esgotava. Quanto mais estruturado for o brinquedo, mais rápido se esgota a maneira de brincar. Então pensa assim, essa criança pega lá um dinossauro, ele já faz som, anda sozinho, qual é a relação dessa criança com o brincar? Facilmente ela vai utilizar esse brinquedo para uma outra coisa, porque ele se esgota muito rápido. Quanto menos estruturado o brinquedo, o material que você utilizar na sua brincadeira, mais tempo vai fazer com que essa criança fique entretida com ele. Então mais tempo ela vai ficar presa nessa ação de brincar, porque é a relação dela com a brincadeira, não do brinquedo com ela. Então ela vai se relacionar de uma forma diferente, construindo e evoluindo a sua forma de pensar sobre aquele instrumento utilizado para o brincar. Então, como dica não utilize brinquedos com muitas cores também. Calma. Quanto mais cru, melhor para essas crianças, porque novamente são novas sinapses acontecendo, tira muita atenção dela. Deixe que ela foque num brinquedo e brinque com ela. Muito simples de saber quando esse tempo está esgotando. Quando essa criança começa a utilizar esse brinquedo para além daquilo que você imaginou, quer dizer que está se esgotando a sua forma de brincar com ele. E você pode então estimular uma nova maneira, participando ao lado dessa criança, sempre focando em estar presente e não se fazer presente, chamando atenção o tempo todo. Não precisa disso. Essa criança brinca com os objetos e com o lugar. Você está ali para facilitar e para ser acionado quando ela necessitar. Essa é a terceira dica, brinquedos menos estruturados. A quarta dica, brinquedos que vão surgindo no espaço. Então essa se conecta com a número 3. Cris, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você vai montar uma estrutura de brincar. Essa estrutura de brincar, ela vai de tempos em tempos começar a não ter mais uma interação direta da maneira com que você planejou, e aí você pode então trazer um novo recurso para esse ambiente. Então não coloque todas as suas ferramentas de cara. Calma, vai lá e pensa. A primeira coisa que eu quero trabalhar é um ambiente mais... Vamos pensar em sentidos. Então vamos lá. Vou pensar aqui em alguns sentidos, não vou colocar os 5, mas vou falar da audição. Então quero colocar elementos sonoros, que vai estimular também a manipulação. Coloque vários objetos ali que permitem o som, pendurados em algum lugar, que a criança consiga manipular e que isso saia som, mesmo que seja bola com som. Isso vai fazer com que a criança fique entretida por um momento. Depois, você pensa em como estimular
a simbologia dessa criança. Então você vai começar aos pouquinhos e modificando e trazendo alguns bonecos, algumas bonecas, panelinha, faquinha, coisas de comer, tudo relacionado à criação simbólica, essa representação do meio onde essa criança vive. E aí você vai e estrutura. Aí eu estou trabalhando um pouco dessa cognição da criança, como ela pensa, como ela age sobre esse objeto. E aí vou estimular também a manipulação, o tato. Vamos lá. Aí quando a gente pensa, Cris, eu quero também trabalhar com o cheiro. É possível? A argila tem cheiro. O que mais tem cheiro? Posso colocar algumas essências penduradas em saquinho. A gente usa a minha calça para fazer isso. Coloca umas essências ali de chá na minha calça e a criança, quando manipula, sai aquele cheiro. Embaixo a gente coloca algumas flores para essa criança também manipular e subindo esse cheiro, ela cheirando ali. Veja que eu estou estimulando mais um sentido. Cuidado com estímulos muito visuais, mas se for também o princípio, busque algumas peças de montar. Quanto menor a criança, maior devem ser essas peças. E não fica buscando ali que ela tenha excelência nisso. Calma, deixa que ela crie, que ela estimule a sua visão dentro de uma lógica. Então você pode colocar, por exemplo, pensa assim como se fosse uma cartolina, onde eu tenho a silhueta do objeto e o objeto de outro lado, e essa criança vai encaixar esse objeto ali. É um jogo de encaixar que é muito característico dessa faixa etária. Então aí você tem mais relacionamento de um sentido. A gente já teve a audição, a gente já teve o tato, a gente já teve a visão e a gente ainda estimulou a cognição dessa criança o tempo todo. Vejam que assim esse ambiente vai se modificando e essas atividades vão estimulando. Cris, enquanto há tempo, qual é o perfil de festa que você vende para essa faixa etária? 3 horas, 3 horas e meia. Além disso, é querer demais e deixar claro que essas crianças vão entrar e sair desse espaço, portanto é necessário que tenha também um adulto de confiança dessa criança nesse lugar. Quando se pensa em festa infantil, que é um ambiente organizado para acontecer um evento, não é um evento não é um lugar preparado para receber esse evento. Então a gente organiza um lugar para receber essa festa, esse evento. Quando o lugar é preparado, isso é muito mais simples, buffet, casa de festa, num contexto mais geral, casa de brincar, isso é muito mais fácil, porque tá ali você consegue criar ou liberar essa criança em vários lugares e ela vai brincando conforme ela vai querendo ir conhecendo esses espaços. Uma outra dica é, trabalhe também com uma pintura, então a criança gosta muito dessa textura da tinta e, se possível, utilize tintas naturais. Utilize urucum, beterraba, laranja, cenoura, bata esses sucos, o próprio café que tem um cheiro muito forte, para que essa criança consiga sentir o cheiro e manipular de maneira tranquila. E não se esqueça, festas de crianças pequenas é também necessário que você peça para os pais que você tenha uma ficha meio médica, falando se essa criança é alérgica, antes do evento acontecer. Então você pede para que o pai fale o que essa criança, o que esse grupo de crianças, se tem alguma criança com alergia a algum tipo de coisa, porque tem muita criança hoje alérgica ao urucum, por exemplo, que é muito simples de achar no mercado nesses lugares de comidas naturais, né? Agora fugiu o nome, tá vendo? Serralheria, mas não é isso. Fugiu o nome aqui. Cerealistas. Então você vai lá, pega lá, mas pergunta pro pai antes, manda uma ficha, ó, tem alguma criança alérgica, sobre o que é alérgica, para que você não corra o risco de ter uma situação um pouco mais complicada durante o seu brincar. Então, segue essa quarta dica aí. Os brinquedos vão surgindo nesse espaço, não coloque tudo de uma vez, vai indo devagar e estimulando esse brincar. De tempos em tempos, mais ou menos 30 minutos, ou quando você começa a ver que está esgotando, 40 minutos, você vai trazendo uma proposta. Cris, então quer dizer que eu posso voltar com algo que já foi oferecido? Pode e deve, porque a relação da criança com esse objeto será outra, porque ela já está com uma outra maneira de manipulá-lo. Então, presta bem atenção nisso, hein? Não é que você deve só seguir coisas que vão surgindo, coisas novas. Você pode retomar coisas que já passaram nesse ambiente. Aliás, isso é muito legal e necessário, porque a criança recria a forma de brincar uma vez que ela já está mais experiente com aquele brinquedo. E outras crianças que acabaram não brincando tanto ali, porque também é uma festa que as crianças vão surgindo aos poucos, podem ter a opção, a oportunidade de brincar nesse lugar. Então fica essa dica também. E
Eu acho que a minha quinta dica, por fim, não fique utilizando o seu corpo e a sua voz além da conta. Você não é o grande astro, a Peppa Pig. Você não é a galinha pintadinha. Calma, você é um ser humano dotado de experiências que a criança reconhece como um ser, como o pai, como a mãe, como alguém que ela conhece naturalmente. Então, não fique com gestos muito expansivos. Fale numa voz tênue, também não fique infantilizando ou falando errado. Não, vamos respeitar a inteligência das crianças. Não é pra ficar falando desse jeitinho aqui. Nossa, mas que bonitinho, né? Que lindinho, que dedê, que dedê. Não, vamos respeitar a inteligência dessas crianças. Então, trate as crianças como você também gosta de ser tratado. Ter uma voz tênue não é ter uma voz infantilizada. Eu utilizo uma voz tênue quando eu falo com criança. Então eu falo com criança, eu costumo falar assim: e aí, amiguinho, tudo bem? Como é que você está? Que bom ter você aqui. Quando eu estou de personagem, aí sim é diferente. Quando eu estou vestido de contador de histórias, que eu monto um personagem, aí a minha voz altera, porque não é mais o Cris. É um personagem característico que tem uma voz que se relaciona de forma diferente. Então nós temos duas funções diferentes aí para esse agente de brincar, que é você adulto. Então, cuidado com gestos muito expansivos, porque isso pode assustar a criança. Cuidado com voz muito alta e principalmente, se essa criança sofrer algum acidente que não seja algo que, nossa, morreu, vai devagar, pergunta se ela precisa de ajuda e sempre oferece. Não coloca a mão, oferece, dá a mão, espera a criança pegar. Chega perto, pergunta, conversa com criança. A gente tem uma mania enquanto adulto de não conversar com criança e por fim acaba desrespeitando, acreditando na criança não como um sujeito. Criança é sujeito de direito, então devemos respeitá-lo. Galera, segue essas 5 dicas aí. Eu espero que vocês consigam aproveitar. Eu vou deixar aqui também o meu contato para quem quiser seguir e conversar com a gente continua conversando, é cristiano.borabrincar no Instagram, a gente consegue conversar por lá. Vou deixar a indicação de um livro aqui que eu gosto bastante, recém-lançado. Deixa eu pegar aqui, ó. O meu livro, Músicas para Brincar, eu acho que vale a pena para vocês terem. E esse livro aqui, ó, eu indico também A Vez e a Voz das Crianças, da Adriana Friedman, uma grande referência quando se fala de infância. Então, galera, segue a Brincadeiras e Jogos, quem ainda não segue, conhece um pouco do que a gente tem feito, lá tem muito material, a gente divulga bastante coisa. Eu espero que a gente possa se encontrar em breve. O tempo sempre será curto, eu compilei aqui bastante informação que eu achava necessária. Vou deixar uma canção final aqui para vocês, que eu gosto de cantar, que as crianças gostam muito, que é uma canção de bom dia, que é assim, ó. Bom dia, amigos, bom dia, irmão, faça um sorriso e cante esta canção. Bara, 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 bara. As flores do campo, as nuvens do céu, as águas do rio e um barco de papel. Bara, 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 bara. Bom dia, amigos, bom dia, irmão. Cadê o sorriso? Faça um sorriso e cante esta canção. Baram, 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 baram. Venha comigo, estenda sua mão em frente à maré, cantando este refrão. Baram, 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 baram. É isso, galera. Até uma próxima. Um beijo grande aqui do Cristiano dos Santos. Eu espero te encontrar em breve. Valeu!